Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, os acontecimentos da última semana, como aqui o deputado que me antecedeu já fez referência, eles são extremamente significativos para nós, para os brasileiros, para os rumos políticos que o nosso país irá tomar. Obviamente que há que se retirar dos discursos aquilo que é a retórica inflamada, e aí eu creio que é por conta dessa retórica, professor Tercílio, que se fala em enterrar o 13, que disse aqui o deputado que me antecedeu, deputado Lupion, porque nós não vamos enterrar o 13 como, aliás, enterraram, eu não sei o número, mas era o PFL anteriormente, para maquiar o nome PFL e passar a ser democrata. Desse mal nós não sofremos, nós assumimos que somos petistas, nós assumimos que somos do PT e nós não vamos precisar criar um nome de fantasia democrata para esconder a arena embaixo desse nome. Isso não vai acontecer. Como não vai acontecer, o sonho daqueles que perderam a eleição pela terceira vez e começaram um movimento para, na quarta eleição, tentar ganhá-la e não conseguiram. E ao não conseguirem, na semana seguinte disseram que era preciso fazer uma auditoria nas urnas, porque as urnas estavam viciadas. Mas o surpreendente é que as urnas só ficaram viciadas depois que saíram os resultados. E só ficaram viciadas para a presidência da República. Porque para o Paraná, para Goiás, para São Paulo, para Santa Catarina, as urnas eletrônicas estavam perfeitas. Não estavam viciadas. Viciadas estavam apenas aquelas que no segundo turno deram a maioria à presidente Dilma. Uma maioria, aliás, exígua, pequena, mas uma maioria. Que na sequência disso, entenderam também que deveriam fazer uma recontagem dos votos, porque os votos não foram em número suficiente para que desse uma segurança aos eleitores do PPS, do DEM, do PSDB, que a eleição havia sido transparente. Também não conseguiram. Criaram, então, um movimento que eu não digo que é ilegítimo, porque o movimento da população sempre tem legitimidade, eu não questiono, mas criaram um movimento que, junto com o Tribunal de Contas da União, dizia, depois de tantas idas e vindas, entre elas uma eleição bastante simbólica do presidente da Câmara Federal, o senhor Eduardo Cunha, que conta com uma maioria expressiva entre os seus seguidores daquilo que se chama baixo clero do Congresso Nacional, mas essa é uma outra história, criaram não um movimento do impeachment, primeiro um movimento fora Dilma, primeiro um movimento fora PT, também não tem problema, acho que isso aí é legítimo numa sociedade democrática, aqueles que perdem, cabe, deputado Plauto, espernear, é normal, não é? Nós já esperneamos muito, o PT já esperneou muito, o PT já pediu fora Fernando Henrique, já pediu fora Collor, já fez vários foras, e eu acho que agora está na hora também do PSDB e do Democrata, juntos com o PPS, pedir os foras, é do jogo democrático. O que nós não entendemos é que as razões alegadas para que nós tivéssemos o pedido de impeachment são razões, teoricamente, técnicas, levantadas pelo Tribunal de Contas da União, as tais pedaladas fiscais. Pobre governador Carlos Alberto. Pobre governador Carlos Alberto. Se prevalecer a tese do PFL democrata ou do PSDB, que realmente este é um impeditivo,
o governador estará em palpos de aranha. Porque as mudanças que fez após ter encerrado o orçamento são muitíssimo mais evidentes de manipulação fiscal do orçamento do que aquela alegada pelo Tribunal de Contas da União. Não sei se o deputado Pedro Lupion irá subir à tribuna e pedir a cassação do governador Carlos Alberto. Por coerência, acho que deverá fazê-lo, até por ser um deputado coerente. Acredito que o deputado Lupion, por toda a sua história, a história da sua família, irá subir à tribuna e pedir a cassação do governador Carlos Alberto por ter alterado o orçamento. É a base. A história não faz zigue-zagues, a história não é uma linha reta, mas a história cobra um mínimo de coerência. E eu falo coerência porque eu tenho vindo a essa tribuna e repetido inúmeras vezes nesses anos todos que o Partido dos Trabalhadores paga pelos seus erros, mas paga também pelos seus acertos. É da política, é do jogo. O que me surpreende, senhores deputados, e eu não vou entrar nos números do governador Carlos Alberto, porque hoje não é o dia de falarmos que ele tinha, me passaram aqui, em 2014, a meta superávit primário do governador era 2 bilhões e 300 milhões. O resultado efetivo foi um déficit de 177 milhões, com uma dívida consolidada líquida que deveria ser de 986 milhões e terminou em 3 bilhões de reais. Se for isso, o governador Carlos Alberto pode ficar feliz porque irá poder correr muitas vezes sem ninguém lhe incomodar, porque não será mais governador, se essa for a lógica. Mas acho que hoje não é o dia de nós debatermos isso. Hoje é o dia de nós debatermos, sim, o pedido feito ou a aceitação feita pelo presidente da Câmara Federal para que se procedesse à admissibilidade do impedimento da presidente Dilma. Com qual razão, ou por qual razão, alguns especulam. Eu, particularmente, fico bastante satisfeito com o posicionamento, ainda que tardio, mas forçado, mas tardio, do Partido dos Trabalhadores em ter dito, horas antes desse pronunciamento, parodiando o que diz o deputado que me antecedeu, Lupion, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Quem mora pelo Brasil são os pobres. Eu não vi nenhum deputado morrer pelo Brasil até hoje. Eu acho que o discurso é muito bonito, mas a prática mostra que no dia 29 de abril, enquanto nós apanhávamos junto com a polícia, tinha muita gente em falar em morrer pelo Brasil que ficava aqui dentro tomando água de coco. O enfrentamento é na prática, não é no discurso. O enfrentamento é na prática. No discurso, todo discurso é bonito, e nós todos sabemos fazê-lo com bastante maestria. A prática é que muitas vezes difere. Mas, de qualquer forma, o deputado Cunha talvez não tenha ficado, e tenha sido uma coincidência, poucas horas depois do PT dizer que ia votar sim, para que fosse admitida a sua cassação ou o seu processo possível de cassação, ele declara que um dos pedidos que recebeu de impeachment, e foram 34, e ele já havia recusado 20, como aliás o presidente Lula também recebeu 34, como aliás o presidente Fernando Henrique também durante seu período recebeu cerca de 20 ou 30 pedidos. Então o pedido de impeachment, me parece que há um inclusive aqui contra o governador Carlos Alberto, não é propriamente um privilégio deste ou daquele governo. Mas por uma coincidência destas que não se consegue explicar, o presidente Cunha entendeu que deveria receber o pedido horas depois de ter sido dito para ele que o PT não daria sustentação a essa falsa presidência que ocupa hoje, sabe-se lá com que métodos e por quais meios. E nós vamos ver quem vai votar a favor e quem vai votar contra o Cunha. Nós vamos ver se os patriotas que estão tão assanhados com a possibilidade de tomarem, não pelo voto, mas por outros métodos, o poder em Brasília. Nós vamos ver quem vota com quem. A população saberá quem vota com quem. Mas é interessante que se fala não só nas pedaladas fiscais, mas também nas denúncias de malversação de recursos que chegaram.
Ora, o GAECO tem uma denúncia de um primo que fazia algumas coisas que não são propriamente orações de sacristia, deputado. O GAECO tem denúncias de fiscais da Receita que dizem que levaram 2 milhões, ou 3 milhões, ou 4 milhões para a campanha do governador Carlos Alberto. O GAECO tem denúncias que mostram que recursos foram drenados para outros setores que não a campanha apenas do governador Carlos Alberto. E daí? Fazemos o quê? Batemos palma quando a casa do vizinho pega fogo e chamamos o bombeiro quando pega fogo a nossa casa? As coisas não são lineares. No dia 13, coincidentemente, e é uma coincidência, quando saem às ruas de verde e amarelo, azul e branco, talvez, muitas pessoas, e vão sair, acredito que vão sair, é uma coincidência que a história talvez esteja sendo irônica. É exatamente o dia que foi assinado o ato adicional número 5. Aquele que fechou o Congresso, aquele que caçou deputados aqui da Assembleia Legislativa, aquele que fechou prefeituras, aquele que colocou milhares e milhares de pessoas nas ruas, aquele que chegou ao ponto do avô do atual presidente chamar anteriormente o presidente da Câmara Federal, quando declarou vago a presidência da República, de canalha. É assim que a história procede. Talvez não seja nem ser dia 13, pode ser dia 12, que aliás dizem que dia 12 vai ser instalada a Frente Nacionalista. Sabe quem é a Frente Nacionalista? Os tais herdeiros de Mussolini que vêm para Curitiba. E aí, deputado Lupion, quem estará lá são exatamente aqueles que, como o senhor falou, rezavam a cartilha de Goebbels, não de Hitler, como o senhor citou. Não foi Hitler, foi Goebbels, que dizia que uma história repetida milhares de vezes para ser verdade. Estão lá, no dia 12 e no dia 13, talvez alguns. O que querem? Abreviar o período de governo da Presidente da República? Não conseguirão. Não conseguirão. A história não será mais a mesma. O Brasil não será mais o mesmo. Há erros, muitos erros. Inegavelmente há erros. Há uma única acusação comprovada de malversação de recursos da presidente Dilma? Não. Há uma prova? Não. Há de outras pessoas do Partido dos Trabalhadores? Há. E estão presas, inclusive. Há de outros partidos? Há. E alguns estão presos. Do PMDB, do Solidariedade, do PP, vários partidos. Então, eu acho que nós vamos entrar num processo muito interessante. Até porque, pela primeira vez, talvez a gente consiga fazer um debate ideológico, realmente, de quem defende o quê. Quem defende quem. Quem aposta que esta historinha que recebeu, porque uma fada madrinha chegou e bateu na cabeça e disse, vai Cunha. Se fosse o Drummond, diria, vai Cunha ser gaucho na vida. Mas Cunha não consegue ser gaucho na vida. Cunha não consegue. Cunha tenta salvar a sua própria pele. E os incautos ou os cegos que não querem ver. E como diz a Bíblia, deputado Prazic, o pior cego é aquele que não quer ver. O pior de todos os políticos é aquele que talvez não enxergue que o que pode ser muito bom hoje para ele, mesmo que a despeito de tudo que esteja acontecendo com o resto do país, pode ser muito ruim amanhã para ele também. Nós não defendemos que qualquer coisa não seja apurada, mas nós temos apurações aqui nessa Assembleia Legislativa que estão paradas. Estão paradas. Nós temos o ex-secretário dessa casa, não da mesa, secretário, aqui, Bibinho, preso. Nós tivemos também ex-diretores presos. São culpados? Não sei. Mas eu sei que aqueles que bateram palma
ou palmas quando essas coisas aconteceram, na sequência viram que nem sempre aquilo que parece verdade é verdade. Existe muita gente que responde por coisas que, na verdade, não tem a culpa que lhe atribuem. E eu acredito que é este o caso da presidente Dilma. Não morro de amores por coisas que acontecem em Brasília, mas não vou, absolutamente não vou, fazer coro a quem quer um golpe porque perdeu as eleições. As eleições se decidem no Brasil no voto. E os que perderam no voto, esperem até 2018 e ganhem as eleições nas urnas. No golpe, não vão ganhar. No golpe, não vão vencer. E quanto à Venezuela, eu acho que mostrou claramente, a população não aguentava mais Maduro e derrubou nas urnas, não no golpe. No golpe tentou e não conseguiu. E aqui não passará. Não passará. Por mais que alguns queiram, não passará. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.